Sejam muito bem-vindos para o nosso podcast Vozes do MS. E nessa semana, nesses próximos episódios, nós estaremos conversando um pouquinho sobre a importância de se cuidar, assistir, valorizar um idoso. Eu costumo dizer sempre nas minhas ações, nas minhas palestras, que a criança de hoje, o adolescente de hoje, será o adulto e o idoso de amanhã. Então nós precisamos criar ferramentas, trabalhar com políticas públicas e até mesmo enquanto família, principalmente enquanto família, para poder dar essa base, essa sustentabilidade para os nossos idosos, que são os nossos pais, os nossos avós e que no futuro bem próximo, todos nós estaremos do lado de lá. E o meu convidado hoje aqui, a voz que vai ecoar na nossa plataforma do Jornal O Estado, o nosso podcast, é o meu amigo. Eu quero agradecer já a sua presença. Vou falar um pouquinho, breve, descrição da formação do Mauri. O Mauri da Costa Lima, bacharel em Direito, corretor de imóveis, ex-capitão da PM, olha só, é um co-irmão meu. Nos últimos 18 anos foi diretor administrativo, diretor financeiro, vice-presidente 2 vezes. E ele atualmente, isso já há 9 anos, quase uma década, ele vem como presidente do CIRPA, que é o Lar do Idoso de Campo Grande. E ele hoje vai falar um pouquinho para a gente no que consiste essa entidade tão valorosa para o nosso estado, aqui para Campo Grande, o trabalho que ele desenvolve, como é a chegada desse idoso. E eu já quero pedir para você, deixa o seu joinha, curta aí o nosso conteúdo, porque assim, com certeza, ele vai chegar com maior facilidade em outros lares, para que outras pessoas conheçam. Então, muito importante que você, além de assistir, participar conosco, não esqueça de deixar aí o seu joinha. E agora, vamos fazer com que a voz aqui do meu amigo, o Mauri, ecoe e ele traga nessas informações tão importantes. Como eu disse, Mauri, muito obrigada por você. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, o seu trabalho começa muito cedo e termina muito tarde, Até porque mesmo eu acredito que quando você está lá na sua casa, uma hora ou outra, sempre tem alguém ligando também, relatando alguma coisa que aconteceu ou precisa da sua anuência. E eu quero te parabenizar por esse lindo trabalho que você realiza, trabalhos como esse, ações como essa, além de contribuir muito com o nosso estado, com certeza vem contribuindo para muitas famílias e principalmente para com o idoso. E eu quero começar perguntando para você, no que consiste o CIRPA? Ele é uma entidade o quê? Primeiro que eu sei que ela é sem fins lucrativos, mas ela é uma entidade privada, ela tem parceria, ela é pública. Me fala, por favor, consiste o CIRPA? Primeiramente, quero lhe agradecer o convite, estar aqui participando desse podcast. Obrigado, Sargento Betânia. É muito importante nós virmos aos meios de comunicações a falar de um fator muito importante na vida do ser humano. É quando chega, uns chamam de terceira idade, outros de idoso. Na realidade, são os idosos acima de 60 anos. A CIRPA Lar do Idoso é uma instituição que está há 47 anos. Foi uma iniciativa da comunidade campograndense, de várias famílias que se uniram para acolher os egressos do Hospital São Julião, que eram acometidos de hanseníase. A hanseníase, mais conhecida como lepra, que é um termo jocoso, que na verdade são as pessoas que foram excluídas da sociedade. Em todos os locais onde existem os hansenianos, portadores de hanseníase, eles foram excluídos e jogados aos fundos das cidades. Ninguém queria estar nem próximo antigamente, a maioria dessas São pessoas. dois seres humanos, eram as prostitutas e os leprosos. Esses eram sempre excluídos da sociedade. A CIRPA nasceu para acolher essas pessoas, porque eles davam alta médica, se curavam da hanseníase, mas ficavam as sequelas. E as sequelas são muito terríveis. A Hanse, o bacilo da Hanse, come as cartilagens e ataca o sistema nervoso. Então as pessoas ficam sem nariz,
sem orelha, as mãos vão se atrofiando, os músculos, o nervo da mão, dos pés vão se atrofiando. Isso é progressivo? Ela é progressiva. E essas pessoas ficam com muitas sequelas. E elas, normalmente, há uns 30, 40 anos atrás, eles eram, quando a pessoa era acometida da hanseníase, separava-se a família. Os filhos eram doados lá para o... Nossa! Sempre houve a separação das famílias. Os filhos iam para o educandário Getúlio Vargas. Meu Deus! Lá eram separados os filhos dos pais para que essa doença não transmitisse aos filhos. Houve muita sequela na sociedade. Essas pessoas são, além da sequela no corpo, a sequela no espírito. Sim. Pela separação dos seus entes queridos. Você imagina, ela 2 vezes prejudicada. Você pensa, você já ser acometida por uma doença dessa. E isso nós falamos isso há décadas atrás, no momento que não se tinha ainda, né, um diagnóstico preciso, que não tinha um tratamento adequado, condições, estrutura. E aí você, uma coisa meio que desconhecida, e ainda sair do seu ambiente, perder o contato, esse aconchego do lar é algo terrível. Mas hoje é uma doença totalmente curável. Se seguirem as prescrições médicas corretamente, tomarem os medicamentos, em 6 meses ela está curada. Existe alguma vacina, algo nesse sentido? Não, hein? Só tratamento. Só tratamento. Só tratamento mesmo. E de prevenção? Também não? A de prevenção é o contato com as pessoas. Ela é transmissível. Depois que a pessoa está medicada, não é mais transmissível. Tanto que a CIRFA é um local que ninguém mais pegou. Hoje nós cuidamos lá de 5, 6 portadores de Hanse. Nós somos hoje, a CIRFA cuida de 90 idosos. E todos são de Campo Grande ou não? Ou também tem familiares? Nós já tivemos do mundo inteiro. Ah, é? Nós já tivemos uma indiana, já tivemos japonês, já temos paraguaios, temos de vários países e nacionalidades. E a CIRF é uma instituição extremamente aberta. Antigamente era considerada ONG, mas essa nomenclatura mudou, agora é OSC, Organização da Sociedade Civil. Ela é uma IUP, é uma instituição de longa permanência de idosos. Sim. E ela é amparada, hoje nós temos um termo de colaboração com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Sim. através da Secretaria de Assistência Social. São 80 idosos que estão nesse termo de colaboração. E a Prefeitura repassa uma quantia para que nós possamos cuidar desses idosos. Como que os idosos vão para lá através desse termo de colaboração? Só através de risco e vulnerabilidade social. É feito um levantamento pela Secretaria de Assistência Social, através de psicólogo. Tipo, eles identificam, né, aquela família, aquele idoso que está lá no seu lar, desassistido, muitas vezes está sozinho, abandonado, né? A maioria já foi abandonado pelos seus familiares. E esses idosos, após um levantamento, uma investigação, praticamente uma investigação social, porque o Estatuto do Idoso pressupõe no seu artigo que a responsabilidade primeira pelo cuidado do idoso é da família. Exatamente. Depois da comunidade, terceiro da sociedade e quarto do poder público. Só que, quando os laços familiares estão rompidos, se a própria família não quer o seu idoso, a sociedade, a comunidade, infelizmente, não tem o poder e a possibilidade e o recurso financeiro para manter essas pessoas. E aí sobra para o Estado. E aí entra a parceria, que é uma grande parceria. Sim. Nós entramos com trabalho, as pessoas da diretoria são todas voluntárias, ninguém recebe nem um centavo da instituição. Que coisa bonita, hein? E nós estamos lá para cuidar e dar amor a essas pessoas. Que eu acho que isso também, em todo esse processo, você falou uma palavrinha aí, amor, né, atenção, cuidado. Eu acho que a grande maioria dos que estão lá, eu acho que isso é o que mais é sentido, né, a ausência de tudo isso quando é abandonado um idoso, né? Infelizmente,
Hoje, antigamente, as famílias cuidavam dos seus idosos. A vida era mais simples. Hoje, o supérfluo tomou conta das famílias. Era isso que eu ia te perguntar, né? Ao longo dessa sua atuação, dessa sua experiência, né, nesse segmento, cuidando dos idosos, o que você nota? O que faz, primeiramente, assim, para que o idoso chegue lá? Eu sei que é a questão da vulnerabilidade, mas com relação à família, porque grande parte deles também tem a sua família, né? Ele tem um filho, tem netos, né? Tem até bisnetos. Mas o que leva uma família a chegar e entregar também ali o idoso ali no CIRFA? E eu estou corrigindo CIRFA, viu, gente? Eu falei CIRFA, me perdoe. Desculpa. O que nós temos observado nesses 18 anos trabalhando, se dedicando um pouquinho a CIRFA Lar do Idoso, é que o desamor hoje na família é muito grande. Grande, né? Hoje, o idoso, se ele tem condições financeiras, ele ainda é um pouco ouvido pela família. Se ele não tem condições financeiras, ele é abandonado no último quartinho da casa. Nossa, ou às vezes triste, até né? numa edícula. E aí começa lá a chegar as comorbidades naturais, né, da idade, que todos nós chegaremos. Então, eu quero até ressaltar isso. Ao decorrer da nossa conversa, eu sempre vou procurar falar isso, porque eu vejo que o nosso papel aqui, Maurinho, enquanto sociedade, enquanto família também, né, que eu também tenho a minha, e eu procuro dar esse exemplo para o meu filho, que eu tenho um filho de 11 anos, mostrando, porque minha mãe também mora comigo, minha mãe tem 66, e aí é o que eu falo para o meu filho, né? Meu filho, eu ensino a ele respeitar a avó, a ter esse cuidado. Por quê? Porque, como eu disse, no futuro bem próximo, é eu que vou estar ali naquela situação. Então, tudo que ele presenciar, a maneira como eu me dirigir para minha mãe, a maneira como eu cuidar, ou a maneira se eu não cuidar, as palavras que eu proferi, né? Ele está observando. A criança, pessoal, é uma esponjinha. Ela está ali tendo você como uma referência. Nós somos reflexo dentro da nossa família. Então, além desse meu papel dentro da minha família, Mauri, aqui no nosso espaço é poder dar voz também para pessoas como você. Primeiro, para destacar, parabenizar, exaltar o trabalho que vocês já fazem, que é um trabalho muito, muito importante, valioso, de doação, né, de comprometimento, de cuidar mais do outro do que de você, da sua família, né? E, então, assim, deixar para aqueles que estão nos acompanhando esse momento também de reflexão, porque Vozes do MS é isso. Além de nós apresentarmos o que está acontecendo, compartilhar histórias belíssimas de superação, motivação e de trabalho voluntário, solidário, é nós promovermos também na sociedade esse espírito de pertencimento e de compartilhar, de cuidar, porque hoje a gente está num momento tão, muitas vezes individualista, muitas vezes imediático. Eu sei que a nossa vida é corrida, a gente trabalha bastante, né? Os filhos trabalham bastante, mas, gente, é um ditado, eu não sei como que fala, até bíblico, né? Um pai, ele cuida de 10 filhos, mas muitas vezes esses 10 filhos que ele tem, talvez 1, 2, tem aquele comprometimento de honrar o seu pai. Então, honre seu pai e a sua mãe, porque isso com certeza Deus vai te abençoar, né? Vai te proporcionar dias mais daqui à terra e, é claro, e você vai poder lá na frente, quem sabe também ter esse cuidado, né? Então, voltando a você aí, que você estava falando, né, sobre essa... As famílias estão destroçadas. O filho não ouve a mãe, não ouve o pai. Sim. E entrou um grande mal dentro das nossas casas. Primeiro, o computador. Sim. Segundo, acho que eu já até sei que você celular. vai falar que é isso aqui, né? O celular, isso é um mal terrível na mão de quem não sabe usar. Exato. Ele é uma fonte inesgotável de informações, de conhecimentos. É muito grandioso. Só que, a partir do momento que você chega numa mesa de um restaurante, tem 15 pessoas sentadas, as 15 estão com o celular na mão. Não está tendo diálogo, Ninguém né? conversa, ninguém troca uma palavra. Ou seja, aquilo parece um ato de sofrimento e não de alegria, de congraçamento, de amor, relação humana.
é uma troca de experiência e não tem mais. Tá perdendo esse olho no olho, né, Mauri? Infelizmente, de falar assim, ó, vamos tomar um café, vamos tomar um, sei lá, um suco, um chá, é tudo muito aqui, né, no celular, e as palavras também cada dia diminuindo, não tem mais a sua complexidade, agora é você, tá, no seu bom, e assim, a gente tá perdendo também esse dia, e o idoso, ele gosta de conversar, não é? O idoso necessita, né? Ele necessita de um ouvido para que ele conte as suas histórias. Ele não tem presente, ele só tem passado. O futuro dele é muito tênue, porque daqui a pouquinho as pessoas que estão na CIRFA, ali é a última estação do trem. A próxima estação é o cemitério. Então, aquelas pessoas ressentem do cuidado, do amor, desse carinho dos filhos, da família. Quando as pessoas ingressam na CIRFA, os cuidadores, os técnicos, eles são proibidos de saber quem é aquela pessoa. O que ela foi na vida dela, só se ela contar. Mas o levantamento social fica com as assistentes sociais, fica na pasta, quem é aquela pessoa. E não é mostrado para ninguém. Por quê? Porque nós somos ainda muito pobres espiritualmente. E as pessoas, infelizmente, têm o dom de julgar. E eles querem ser o julgador, eles querem ser o juiz e o executor da pena. E aí, se eu contar para todos os cuidadores quem são aquelas pessoas, elas vão querer deixá-lo passar fome, não dar água, não trocar fralda. Meu Deus. Então, eles serão julgados. Eles não estão lá para ser julgados. Estão para ser eles acolhidos, estão lá para ser acolhidos, né? Para serem amados, para darmos um final de vida com dignidade humana, darmos um final de vida que eles tenham o que eles muitas vezes não tiveram. Todo dia uma cama limpa. Como isso é maravilhoso, né? Uma cama muito limpinha, um quarto cheiroso. E eu visitei lá, e eu posso aqui testemunhar o que você está falando, o que eu senti ali, a limpeza, o espaço, o cuidado, e isso faz uma grande diferença, né? E nós estamos lá, esse é o nosso objetivo, a dignidade humana no final dessa jornada. Por quê? Nós não sabemos quem são aquelas pessoas. Sim. Também não nos importa quem são, porque nós estamos ali para dar amor e acolher. Nós estamos ali para assistir aquelas pessoas, para que elas tenham o encerramento dessa jornada, nesta vida, um pouquinho de dignidade. E, voltando lá atrás, sim. Sempre um pai vai cuidar de 10 filhos, mas 10 filhos nunca irão cuidar de um pai. É o que a gente está presenciando, infelizmente, constatando o que você bem colocou, né? Hoje a gente vive muito uma inversão de valores, né, Mauri? Até pouco tempo não, eu falo que eu ainda sou de uma criação que a minha infância, né, eu tive a oportunidade de ter um avô. E o meu avô, ele até assumiu um papel de pai, né? Porque, infelizmente, eu não tive essa figura de um pai. Minha mãe foi mãe solteira, então a presença dos meus avós foram muito importantes na minha infância. Minha avó faleceu, eu era muito criança, tinha 3 aninhos, mas o meu avô assumiu esse papel. Então, assim, eu aprendi, né? Eu até hoje tenho uma saudade assim, imensa. Falo para o meu filho, graças a Deus você tem avós, tanto do meu lado como do lado do seu pai. Então, procure ir aos avós. E a gente vê hoje as crianças, como você falou, é tablet, é celular, quer ir para o shopping. Então, cabe a nós, enquanto família, proporcionar, fazer com que esse convívio, essa relação familiar, ela se restabeleça na nossa casa. Que pelo menos, digamos, eu sei que é corrido para todo mundo, mas que pelo menos que uma vez por semana a gente tenha, né, esse momento de congratulação, que a gente vá à casa do avô, que leve o neto, que almoce, ou que jante, ou que tome um café, mas que esse momento de união ali, de família, gente, isso é muito importante. Infelizmente a gente vem notando que
essa essência está sendo perdida, está sendo quebrada. E isso faz uma grande diferença. Você vai ajudar na formação do seu filho. Você vai ajudar para ele ser um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa que de fato vai valorizar e defender os valores da família, né? Muitas vezes a gente tem acreditado, né? Que mundo que eu vou deixar para o meu filho? Não, a gente tem que começar a preocupar, sabe com o quê? Que cidadão eu vou formar para me substituir num futuro bem próximo? Porque daqui uns dias, Amaury, você automaticamente vai ter que ter uma pessoa lá no CIFA para fazer esse lindo trabalho que você faz. Então nós precisamos formar essas pessoas que irão te substituir, que vai me substituir naturalmente na sociedade, né? Então, mais uma vez, eu acho muito lindo parabenizar toda a sua equipe, o seu trabalho, que Deus continue te honrando, te dando muita saúde, para que você perdure por muito tempo lá também. E hoje, quantos funcionários o CIFA tem lá dos seus colaboradores? E assim, esses colaboradores, eles são custeados também pelo Executivo Municipal ou não? Vocês também têm a ação de pessoas da iniciativa privada, aqueles que querem ajudar? A CIRF ela tem hoje 93 funcionários, todos regidos pela CLT. E isso tem uma oneração substancial. O custo, ou seja, hoje a nossa preocupação realmente é com a folha de pagamento e os encargos sociais. Esse é o maior custo da instituição. Hoje é uma instituição que se tornou uma grande empresa. É uma instituição que precisa do recurso financeiro, principalmente das emendas parlamentares. Sim. Que nos dão suporte. A prefeitura faz a parte dela. Agora, nós temos que correr atrás, buscar na iniciativa privada. Fazemos todos os meses campanhas pedindo fralda, pedindo leite, pedindo alimentos. Da mesma forma. Sim. Que o celular veio trazer o mal, ele veio trazer o bem. Tem que saber usar, né? Através do Zap, através do Face, através dessas redes sociais que nós utilizamos para fazer o pedido, para que se atinja o coração das pessoas, que durante a pandemia foi uma maravilhosa, acendeu a vela da caridade no coração do ser humano. Com o passar da pandemia, a vela se apagou. E nós estamos todo dia soprando a velhinha para ver se ela acende de novo, para que as pessoas façam a caridade. Sim. Jesus Cristo já dizia, fora da caridade não tem salvação. Não. A caridade, ela é a caridade de ouvir, a caridade no falar, a caridade no respeito aos seus idosos. Só não será idoso aquele que falecer jovem. Sim. Então, minha mãe fala isso. Ou peça a Deus para lhe dar saúde, para que chegue a ser idoso, mas tem que haver uma cultura no Brasil. Hoje está muito em voga as pessoas falarem, eu quero viver o hoje, amanhã a Deus pertence. Não, Deus já te deu a saúde. Você tem que se preocupar com o seu futuro. Com certeza. Você tem que fazer uma reserva financeira, porque o dinheiro que você perdeu a saúde lutando para conquistar, amanhã você vai ter que usar esse dinheiro para manter a sua saúde. E o custo, né, de você ter uma vida com um pouco mais de dignidade, porque a gente chega numa idade, a gente começa muitas vezes a fazer uso de medicamentos, você precisa já procurar alguns outros especialistas, e tudo isso tem um custo, né? Tudo isso também vai onerar, e a grande maioria hoje dos nossos idosos, né, são de um poder aquisitivo baixo, são pessoas que vivem, né, de uma aposentadoria, de um salário mínimo que é R$ 1.320, ou de LOAS, né, que é aquele benefício, né, de prestação continuada. Então, enfim, essas pessoas, esse dinheirinho, R$ 1.300, dependendo da situação do idoso, gente, não faz nem cócegas isso, porque o medicamento
é caro. Esse idoso muitas vezes precisa de fralda, ele precisa de uma alimentação diferenciada por conta devido a algum tipo de comorbidade que ele possui. Então ele precisa muitas vezes de um especialista, de todo um acolhimento. Me diz assim, hoje qual é o custo, assim, mais ou menos estimado, Maurício, de um idoso que vocês lá precisam falar assim, olha, cada idoso aqui, no mínimo eu vou precisar de um valor X para poder dar uma assistência adequada para ele, digna, de qualidade. O idoso hoje, todo final de ano, nós aferimos o custo de um idoso. Hoje, do ano passado, não, retrasado, Sim. o custo era R$7.000 mensais. E falando em R$1.300, olha aí. Então, por quê? A gente fecha a receita e a despesa. E o per capita de cada idoso. Nós temos o idoso, o grau 1. Sim. O grau 1 é o idoso que chega andando, dançando, que chega em boas condições de saúde. Sim. O grau 2 é o cadeirante. Ele sai do grau 1, muitas vezes vai para o grau 2. Do grau 3 é o que deita e não levanta mais. Esse é o que fica... Nós temos 12 hoje. Hoje um custo de grau 3 é numa média de mais de R$20.000. Porque você precisa de um cuidado ali permanente, né? Nós temos lá quase que um CTI. Desde banho, alimentação. Eu vi lá que tinha alguns que, inclusive, alimentação até por sonda, né? Por sonda. Tomar banho, gente. Trocar com periodicidade essa fralda, porque se não troca essa fralda, ele pode vir a ter assaduras, ele pode vir a ter uma infecção. A questão das escárias também, né? Que são aquelas feridas. Eu acho que um problema muito, muito forte para quem fica muito tempo numa mesma posição, que não tem essa mobilidade, é a questão das escárias, não é não? As escaras são muito perigosas. Mas o idoso, para não ter escaras, o cuidador e o técnico de enfermagem tem que estar movimentando ele, no mínimo cada 1 hora. Uma hora. Para que não tenhamos escara, porque a escara é de difícil curar uma escara. É verdade. A hora que ela abre, é perigoso. Por quê? Porque o idoso tem a pele muito fina. Sim, a pele da gente vai ficando... A pele vai ficando fina. E aí nós passamos para recuperar essa pele, a gente passa óleo de girassol. Para que proteja essa pele, para que ela fique sempre com bastante umidade. E querendo ou não, a pele também ela vai ficando mais ressecada, né? Resseca. Ela resseca e rasga. Será que também não é importante investir na questão dessa nutrição, começar de dentro para fora, que é a parte de suplementação, né? Vai perdendo colágeno, né? Vai perdendo muito. Nós temos, na CIFA, nós temos nutricionista. Sim. Então, para cada um, ele tem uma receita de alimentação, para que ele não se desidrate. O idoso, hoje na CIFA nós temos a Alexia. Alexia. A Alexia fica informando os cuidadores. Você viu como que é importante a comunicação usada, né, de maneira correta, né? A comunicação, essa Alexia, cada 2 horas, ela comunica os cuidadores que tem que dar água para os idosos. Que ele também, o idoso, tem uma particularidade, grande parte acabam que não tendo esse hábito, né? Eles não têm o hábito de beber água, tem que forçar, o cuidador tem que forçar que ele beba água. A água da CIRFA, o pH é 11. Na minha casa eu não tenho pH 11. Nem eu. Lá nós temos o filtro Cangem. Cangem. Que é aquele que tem uma comunidade pro lado de, não sei se é Rio Negro, Corguinho? Ou não, ele não é daqui? Não, ele é japonês. Então, porque pro lado de Corguinho, eu falo quando eu fui nas minhas ações, operações, eu fui trabalhar e numa região aqui pro lado de Taboco, Corguinho, ali nós temos uma fonte, né, mananciais de água com pHs assim, um dos melhores do mundo. Inclusive tem uma comunidade japonesa que se instalou lá, né, eles fazem a retirada dessa água e até mesmo a comercialização dela por ela ter esse pH extremamente assim, bem... Sumiu agora a palavra, mas... É alto, pH Isso. bem alto. Exatamente. Esse filtro,
nós adquirimos através de uma emenda do Coronel Davi, que ele nos concedeu uma emenda e foi adquirido esse filtro. Ele é o filtro que o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, que numa entrevista, ele foi dar uma entrevista no meio de comunicação, não sei aonde, não me recordo agora, e colocaram uma garrafa de Coca-Cola na frente dele. Ele bateu, derrubou a garrafa de Coca-Cola e colocou uma garrafa de água. E disse que aquela água que ele bebia, na residência dele tem 2 filtros Kangen, e que ele bebe água só desse filtro, que é maravilhosa essa água. E você falando uma coisa, né? Eu sei cortando aí rapidinho, mas a questão do refrigerante, né? O refrigerante, gente, olha, se você soubesse o mal que isso traz para nossa saúde, uma mãe, um pai não daria para o seu filho, bebezinhos. A gente vê crianças hoje cada vez mais cedo ingerindo uma quantidade excessiva de refrigerante, sem contar que ali tem conservantes dos mais diversos, tem corante, muito açúcar. O açúcar, pessoal, é um dos maiores venenos para a nossa saúde. E não vou dizer que você, eu vou parar de maneira radical, porque eu sei que é difícil, nem eu consigo isso. Mas se nós conseguirmos, pelo menos reduzir, fazer uma redução bem substancial da questão do açúcar na nossa vida, vocês não têm ideia do ganho de mais tempo de vida e de evitar futuramente a ter propensas doenças que você vai estar contribuindo. Então, não faça isso com seu filho, com a sua criança. Evite ao máximo essa questão de refrigerante para as nossas crianças. Aqueles suquinhos concentrados de caixinha que tem um conservante que eles falam que é natural, mas que na verdade não é. Aquilo acaba, meu Deus do céu, aquilo é uma substância que faz um mal danado. Mas você estava falando do filtro, por favor, continua, né? Que é importante para os idosos de lá. E além do filtro, além de todos os cuidados que nós temos, os nossos idosos têm 5 refeições diárias. Era isso que eu ia te perguntar também. Às 7 horas da manhã é o servido o café da manhã. E eles, a maioria, levantam cedo, né? Levantam. Os que são grau 1, esses levantam cedo. Por quê? Porque o nosso jantar é servido às 17 horas. Sim. Então, a partir das 17, os que quiserem ficar acordados, quiserem tomar até uma ceia, tem a disponibilidade de tomar uma ceia. Mas se quiserem dormir, então normalmente os idosos, isso normalmente, sim, todos nós, com o passar do tempo vai diminuindo o tempo de sono. Então esses idosos acordam aí 3 horas da manhã. O banho na CIRFA começa às 4 horas da manhã. Então 4 horas da manhã os cuidadores já começam a dar banho nos idosos. Essa sua escala dos cuidadores, então, elas perduram o quê? São 12 horas, 24 horas? É 12 por 36. Sim. A escala de serviço é 12 por 36. Então tem idoso que toma café da manhã às 7, tem outro que toma às 8, às 9. Às 11 horas, em ponto, é servido o almoço. Aí é para todos, né? Para todos. Só o que vai diferir é o tipo de alimentação, porque alguns têm algumas recomendações diferentes, né? Tem os que têm... O cardápio, no caso. Porque nós temos, além do nutricionista, nós temos também o TO, terapeuta ocupacional, temos o psicopedagogo, e as pessoas auxiliam, além do enfermeiro, auxiliam o nutricionista para que ele escolha o melhor alimento para aquela pessoa, para que ele não venha engasgar. Porque o idoso, a deglutição é difícil. Sim. E se você não cuidar, estar bem próximo dele, o engasgo é fatal. Sim. Então, os cuidadores ficam muito próximos. Os que conseguem se alimentar sozinho, fiquem tranquilamente, eles se alimentam. É mais fácil agora, também para vocês, né? Agora temos bastante que necessitam que seja dado na boca. Eu falo que é uma criança, a gente até estava falando antes, é uma criança adulta, mas com um grau de teimosia. O idoso é uma criança grande, pesada e teimosa. Então, os alimentos que nós fornecemos, aí às 11 horas almoço, 2 horas da tarde é lanche,
Às 5 horas é o jantar. Às 2h30 nós temos cinema na Silf. Ah, eu vi lá que você me mostrou. Então tem o cinema. Os que gostam de assistir um filme, de segunda a sexta, eles vão ao cinema. Os sábados e domingos, graças a Deus, nós temos várias instituições católicas, espíritas, evangélicas que vão à instituição e lá eles fazem um evento para os idosos. As visitas são em que dia? As visitas são livres. Ah, é livre? É livre. Isso é importante. Então, o familiar, né, que não tem muita justificativa para falar que não tem como visitar o seu pai, o seu avô, sei lá, o seu tio, porque por mais que você trabalhe todos os dias, mas pelo menos um dia você vai tirar ali que seja meia horinha para ir lá e fazer o seu papel, honrar esse seu familiar, né? Então, isso que fique aqui também destacado, isso é legal. As visitas lá são livres. E os idosos que são do grau 1 e que são conscientes e orientados, eles podem sair da instituição. Ah, é? Então, muitos têm o BPC, que é benefício da prestação continuada, que fica 70% para a instituição e 30% é do idoso. Muitos deles pegam o seu dinheiro, vão no supermercado, compram bolachinha, compram o que eles gostam. É liberado. É lá querendo ou não, dar uma autonomia para ele, né? Da ele liberdade. se sentir também produtivo. Você tocou num assunto que eu até gosto de frisar. Eu fazia também algumas dicas de segurança e eu falava muito sobre a questão do cuidado com o idoso, tanto dentro de casa, porque eu não me lembro agora o percentual, na época que eu estava estudando sobre isso, tem um índice bem alto, falando que a maioria dos acidentes com idosos, ele acontece no ambiente familiar. E a gente precisa ter alguns cuidados necessários, não só com a gente, você imagina com o idoso, né? A gente tem hora que é todo atrapalhado, se enrosca. Qualquer um de nós está sujeito a sofrer, né, um acidente, cair, fraturar uma perna, um braço. Você imagina o idoso. Então, assim, vamos falar um pouquinho, Maurício, sobre esse cuidado que a família tem que ter. Até porque você ter um idoso que você falou que é no grau 1, que é aquela pessoa que se locomove, que sem nenhum problema, que não tem uma comorbidade, é uma coisa. Mas a partir do momento que, sei lá, o seu pai ou seu avô, a sua avó, porventura venha acontecer um acidente desse dentro de casa, ela venha ter um problema na perna, passa a precisar de uma cadeira de roda, ou talvez, dependendo da gravidade, ter que fazer uma cirurgia, você sabe que dificulta, né, conforme a idade, para que haja justamente nessa junção ali daquela cartilagem, do osso. Então, qual é o cuidado que você acha necessário, por exemplo, dentro de casa, vamos falar agora, o cuidado que a família tem que ter para evitar, né, prevenir esses acidentes domésticos com os nossos idosos? A primeira coisa, fogão. Não deixe caixa de fósforo, não deixe o idoso mexer com o fogão. Por quê? Ele esquece. Ele sai do quarto para a cozinha, ele já esqueceu o que ele foi fazer. Lembrei de uma coisa, você me falou ontem, inclusive, em casa. Cheguei para o almoço, estou sentindo aquele cheiro de gás. Minha mãe, na hora de desligar o botão, ela se confundiu e desligou de um e ficou um lá. E aí eu sempre faço essa conferência. Aí eu cheguei, fui olhar, tinha um que estava ligado. E você sabe que muitas vezes o gás, assim, vazando, até mesmo uma lâmpada que você acender, infelizmente pode vir até... Explode. Continua, por favor. É o idoso. A família tem que ter um cuidado especial com o idoso. Não deixar a caixa de fósforo num local que ele possam pegar. Olha aí, pessoal, a dica número 1, hein? Porque ele vai colocar uma panela ou para esquentar uma água, alguma coisa, ele vai esquecer. Fatalmente irá esquecer. Segunda coisa. Ou se queimar, né? Muitas vezes a mão também fica um pouco mais... A força, né, natural. Porque a cabeça, muitas vezes, nossa, qualquer um, está funcionando uma maravilha. Só que, infelizmente, o nosso corpo é natural, não responde aquilo que nós estávamos acostumados ao longo da vida a fazer, né, Mauri? Uma outra coisa, escada. É isso mesmo. Não deixe os idosos subirem escada. Por quê? Às vezes a pessoa está com 60, 65 anos. A nossa cabeça é maravilhosa. Nós pensamos e raciocinamos
como se estivéssemos com 10, 12, 15, 20, 30 anos, só que o nosso corpo não é mais. Então, você que tem um sobrado, né, que tem um idoso em casa, procure alojá-lo, né, a parte lá do seu quarto, que seja na parte térrea, tranquilo, para até mesmo você evitar isso, né? Esse cuidado com as escadas, porque o idoso normalmente sobe e dá uma queda de pressão, dá uma tontura, escorrega, ele cai fatalmente, ele vai se quebrar e vai levar muito tempo para consertar. Às vezes é mais fácil gastar R$50, R$100 com uma pessoa jovem para fazer o serviço do que o idoso subir numa escada. Aquele chinelinho havaiana que muito deles gostam, aqueles de dedo que você coloca também, né? Eu sempre pego no pé da minha mãe com relação... Aquilo ali também é um veneninho, né, não? É. O piso da casa. Quando você for construir uma casa, já se previne. Sim. Ou seja, muitas vezes nós, para usarmos todo o potencial construtivo, nós fazemos uma casa sobrado, esquecendo que vamos envelhecer. E não fazemos nenhum quarto embaixo, fazemos todos os quartos, a área íntima, na parte de cima. E deixamos, às vezes, esquecemos que ao envelhecermos, nós vamos precisar de uma porta larga para passar a cadeira de roda, uma porta larga no banheiro. O banheiro tem que ter uma disposição. Do banheiro, né? Antiderrapante. Piso do banheiro. Essas coisas são pequenas coisas que a gente tem que fazer para o futuro. Sim. Para o nosso futuro. Até porque os nossos filhos, a gente cria aí para o mundo, né? Eles vão crescer, vão constituir a família deles. Muitos eu vejo reclamar, fiquei com uma casa imensa porque os filhos casaram, se mudaram. E aí ele se depara ali, né? É só o casal, né? Os filhos não são nossos. Sim. Os filhos são da vida. A vida é que os chama. Eles vão ter suas responsabilidades, eles vão ter que constituir família, eles vão ter que ir embora, eles vão ter que estudar, eles vão ter que se prevenir para o futuro. E aí vão ter que deixar seus lares. Vão com a esposa ou com quem quer que seja. O ciclo da ir vida, embora né? É o ciclo da vida. E os idosos, normalmente, pensando que os filhos são seus, são meus filhos, não são nossos filhos. São filhos da vida. E esses filhos vão embora. E a casa fica muito grande. Ela fica gigante quando os filhos se vão. Ficam as lembranças. Ficam os quartos, às vezes arrumados, esperando que eles voltem. E às vezes até filhos que já partiram para a espiritualidade. As pessoas deixam os quartos colocados, disponibilizados, como se eles fossem voltar para casa. Não, eles não vão voltar. Tem que modificar esse quarto. Sim. Tem que deixar com que eles partam para sua vida espiritual. Eles não podem ficar apegados à família, eles não podem ficar apegados ao lar. Eles têm que se desligar. Até porque também, eu acho que é natural, sabe o que eu noto muito também? Cortando, mas voltando, depois a gente volta também nessa parte das dicas, né? Esse cuidado dentro de casa. A gente também precisa ter... Eu noto também que hoje a gente precisa ter um cuidado, até mesmo enquanto família, muitas vezes essa superproteção. Essa superproteção, a maioria, acaba que não dando condições para que esse filho se torne um adulto consciente, se torne um adulto responsável, se torne um adulto resiliente. Eu faço muito palestras com jovens, e principalmente essa questão do mercado de trabalho. O que eu noto? Que a geração de hoje, o jovem de hoje, ele não está muito acostumado a enfrentar muitos desafios, obstáculos. Eles estão muito mal acostumados ao pai e à mãe acabar que direcionando. Eles chegam no mercado de trabalho, principalmente, na primeira repreensão ali, chamar de atenção, porque fez alguma coisa de errado. Eles, grande parte, acabam que desistindo, não voltam mais para o trabalho. Muitos me falam, sargento, ele veio aqui, eu falei, chamei a atenção, porque tinha que corrigir, natural. Então, ele está saindo de casa sem reconhecer que tem uma hierarquia também dentro da sociedade. E essa hierarquia está sendo quebrada dentro de casa, porque a partir do momento que um jovem, que uma pessoa, ela não entende que dentro da sua casa, hierarquicamente, ela
tem o dever de respeitar, né, e obedecer aquilo que o mais velho, que é o pai, que é a mãe, tem direcionado, você acha que quando ela chegar no mercado de trabalho, quando ela chegar na escola, quando ela chegar na sociedade, esse papel de respeito para com o outro e até mesmo de respeito dentro do grau, porque é natural, você tem que, se chega numa empresa, você tem que se reportar, você tem um chefe, você tem um coordenador, você tem um diretor, um presidente. Infelizmente, é uma geração que não está tendo esse limite, respeitar essa disciplina, respeitar essa hierarquia dentro da sociedade. Chega no mercado de trabalho, é muito mais fácil para ele desistir, ou chegar lá, cria uma rusga, uma briga e larga. Então, nós também, enquanto família, a gente também, quando você falou, deixa o filho seguir para o mundo, seguir esse ciclo natural da vida, mas nós, enquanto pai, nós temos que dar essa ferramenta, né, de suporte, ensinar, direcionar, não é mesmo? Hoje eu vejo, é um sentimento profundo de culpa. Olha aí. É o pai e a mãe, porque eles têm que sair para o trabalho, eles têm que sair para lutar, para conseguir manter um pequeno ou médio padrão de vida. Sim. E essas pessoas, quando se vão para o mercado de trabalho, muitas vezes deixam os seus filhos nas creches, deixam os seus filhos com babá, deixam os seus filhos com empregada e passa a ter culpa, porque não estão dando carinho, não estão dando amor, não estão próximos. E aí, tudo o que eles querem, os pais dão. Eles pensam que suprindo essa ausência física ali, pessoal, talvez a material possa compensar. E aí tudo que os filhos querem, eles dão. Os filhos não sabem o que é não. Exato. Quando eles escutam não, eles se desesperam. Eles choram, eles agridem, eles ficam agressivos, eles ficam bravos. E o pai e a mãe, para se livrar daquele filho, muitas vezes vão lá, fazem uma conta maior do que eles podem. O tal do cartão de crédito, eles vão lá e fazem uma conta terrível para dar um celular, para dar um computador. E o celular é uma fuga que a família hoje pega com as criancinhas. Hoje, criança com 1 ano já está manuseando um celular. É um pecado, Maurício, eu vejo, porque muitas vezes a mãe ou o pai, para poder, né, ter tranquilidade, conversar ali, o que ele faz? Ele acaba entregando o celular para a criancinha que fica ali. Hoje a galinha pintadinha, é mais não sei o quê, mas aquilo vai viciando a criança. Tanto é que tem criança que quando você tira esse aparelhinho, meu Deus, é como se o mundo acabasse. Nós temos casos de crianças que ficam transtornadas. Então, isso aqui, como você bem colocou, vamos frisar novamente, é uma ferramenta muito importante, nos ajuda e muito, só que infelizmente, em grande parte, está sendo usado de maneira errada. E sendo usada de maneira muito precoce. Qual a necessidade de uma criança hoje, eu falo, Mauri, de 7, 8 anos, se expor de maneira tão desacerbada em rede social, ter grupo, participar de grupos? Eu acho que isso só vem atrapalhar no estudo, vem atrapalhar justamente na criação dentro de casa. Pode ter ali, entrar ali, infiltrar pessoas com ideias totalmente diferentes da criação que você disponibiliza dentro da sua casa. Então eu vejo que o que você bem colocou, essa saída da família, principalmente da mulher, da mãe, né? Hoje a mulher, ela vai muito por mercado de trabalho, só que essa parcela de cuidado lá, porque querendo ou não, gente, né, me perdoe aquelas que pensam diferente, mas eu sou do tempo que penso que a mulher é o esteio sim da casa, a mulher ela tem um papel fundamental na sociedade, quanto o homem também, né? E quando um desses lados ele não funciona direito, ô Mauri, há um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, quem está pagando? A sociedade. Por quê? Porque nós devemos, né? Nós devemos promover a educação, o ensinamento dos nossos filhos. E quando isso não é ensinado dentro de casa, ele vai buscar lá fora. E lá fora, muitas vezes não é condizente, a grande maioria que eu vejo na parte de segurança pública. O que eu noto? Você falou da questão de dar autonomia também para o idoso e tal. Eu já atendi ocorrências, hoje a gente vê muito, de netos que se instalam na casa dos avós, subtraem o seu cartão de recebimento, catam todo o dinheirinho do idoso, ele passa necessidades de alimentação, passam fome. Eu já atendi situações que é revoltante, né? O idoso passando fome, o idoso doente, acamado. E aí, o dinheirinho que ele tem, que esse, gente, você viu,
Qual é o custo do idoso normalmente? Aproximadamente 5, 7 mil. Ele ganha R$ 1.320, que é o salário mínimo. E aí vem um familiar, tira esse dinheirinho do idoso, que é a subsistência dele, e ele passa a ficar ali em vulnerabilidade, perdendo a sua dignidade. E assim, é algo revoltante ver algo nesse sentido. E eu já atendi várias ocorrências, vários chamados. Questão da droga. Muitos, o que acontece? Filhos, hoje em dia a gente nota muito isso, Mauri. Filhos que vão lá, por isso que a gente tem que se falar em planejamento familiar. As nossas mulheres estão tendo filho cada vez mais jovem, a sexualidade muito precoce. E aí, sem ter um parceiro para poder ajudar, a figura paterna do pai. E aí, o que eles fazem? Trazem para dentro da casa do pai, da mãe, dos avós. Aí hoje é um, daqui um dia engravida, traz outro. Aí ela não tem trabalho, não tem ajuda de um marido, de uma figura, de uma referência masculina, porque isso também é importante. E os avós vão ficando endividados, porque o dinheirinho que era para ele ter, para a sua subsistência, na sua velhice, né, poder ter uma vida tranquila, ele tem que transferir esse dinheirinho para cuidar de neto, para cuidar de filho. Então, isso também é um papel importante, que nós, enquanto sociedade, nós temos que nos atentar para isso. Você falou que recebe muitas vezes, né, emenda parlamentar importante. Então, olha o olhar que nós temos que ter também para a questão da representatividade política. Religião, política e futebol não se discute. Discute sim, discute porque são essas pessoas, esses homens e essas mulheres que estarão sentados nas suas respectivas cadeiras enquanto vereadores, deputados, senadores, prefeitos, que sejam, né, governadores, e eles terão a possibilidade de apresentar as políticas públicas, né, na verdade, colher da sociedade o que nós estamos precisando para que o seu lar, o CIFA e tantos outros, a questão das drogas, da família, da segurança pública, possa funcionar. Mas se nós, enquanto sociedade, não começarmos a nos atentar para o papel fundamental nosso enquanto cidadão, enquanto família, e isso tudo tem uma ligação, né? É algo sistêmico. Então, por isso que eu gosto também nesse momento, a gente já está falando da questão do idoso, do CIFA, mas eu gosto de também chamar para a sociedade essa reflexão do nosso papel. E aí? Você que me acompanha, qual que é o seu papel hoje na sociedade? Levanto cedo, trabalho, produzo, mas muitas vezes a gente produz tanto lá fora e a gente está esquecendo de dentro de casa. Às vezes eu comentava com alguns companheiros, quando eu estive na Polícia Militar, que eles viviam preocupados em cuidar a família dos seus munícipes, Sim. Se dedicando às vezes 24, 36, 40 horas ou muitas horas fora do expediente, e esquecendo sua própria família. E às vezes eu dizia, esse tempo que você fica fora do seu lar, algum traficante vai cuidar do seu filho. Cuida. E amanhã você vai encontrar um filho que você não conhece e que ele já é um viciado de droga. O viciado da droga, ele não só se destrói, ele destrói a família inteirinha. Inteira, verdade. Ele destrói. E muitas vezes o marido vai a favor ou a mulher vai a favor do viciado. E acaba separando a família, o casal, porque um vai dar guarida para aquele e não tratam como deve tratar, ou seja, levar para ser desintoxicado, levar para um atendimento médico. Não, eles dão guarida. E aí o casal separa e fica aquele filho, aí ele vai roubar a sua televisão, vai roubar a sua panela de pressão, vai roubar seu relógio, vai roubar sua aliança, vai roubar tudo para se trocar por droga. Até chegar ao ponto que não vai ter mais nada que roubar e muitas vezes agride o pai e a mãe. Eu já atendi muitas ocorrências de agressão, porque a abstinência da droga, você deve ter acompanhado, ela é terrível. Os nossos primeiros episódios aqui do nosso podcast, nós tratamos especificamente a questão das drogas, as problemáticas, as consequências que ela traz na sociedade. Eu falo que hoje a droga, ela é o câncer da nossa sociedade, porque ela desencadeia o crime, ela desencadeia a violência. Onde tem droga, você pode ter certeza que alguém está fomentando a violência e o crime, porque ela não cai do céu, ela foi plantada, ela precisa ser comercializada, alguém está lucrando em cima de tudo isso. E para conseguir ter o poderio de todo esse mercado que é financeiro, ela rende muito,
né? Alguém está se beneficiando às custas de sofrimento e destruição de famílias. Por isso que eu chamo a atenção de novo da questão da representatividade. É importante nós termos esse olhar, porque tudo isso tem reflexo na nossa família, tem reflexo no nosso dia a dia, né? Quando eu já estou com 69 anos de idade, quando eu era jovem, muitas vezes meu pai, que ele ficava muito tempo no Pantanal, ele vinha de cada 6 meses para minha casa. E ele sempre aconselhava, olha, não se mete em política, que só tem malandro. Só que as pessoas de boa índole, aquelas que se destacavam na sociedade e que eram boas de coração e de formação moral, formação espiritual, elas se afastaram da política. E hoje nós criticamos os políticos. Por que os bons se afastaram? Não existe vácuo no mundo. Eu falei sobre isso ontem. Alguém vai ocupar o espaço. Quando ninguém quer ser político, tem muitos maus que querem ser político. E eles realmente assambarcam do poder, tomam conta do dinheiro que não é deles, o dinheiro é do povo. Sim. É um povo sofrido, que paga uma carga tributária esdrúxula. Exatamente. É um absurdo. O nosso país é um dos países que produz comida para o mundo inteiro e falta comida para nós, para o nosso povo. Exato. E assim, sabe o que eu me revolto muitas vezes, Mauri? Porque assim, muitas vezes eu vejo as pessoas querendo fazer tanta coisa bonita fora do seu estado, fora do seu país, mas do lado da sua casa, o seu vizinho está passando necessidade. Então, como que eu vou fazer cortesia com o chapéu alheio? Eu sou muito assim, até muitas vezes as pessoas entendem de maneira muito franca. Mas se a gente não cuida primeiro do que é nosso, como que eu vou ter autoridade para falar lá fora naquilo que eu não conheço? Então vamos olhar para dentro de casa, né, para o nosso ambiente, para a nossa cidade. Vamos se inserir nesses espaços que você está colocando. Continua, por favor. E essas pessoas, quando eu estudava, e uma vez, uma das grandes falas que eu ouvi daquele ministro que era da saúde do tempo do presidente Bolsonaro, que ele diz que ele estudou no Colégio Dom Bosco. Qual ministro que você está falando? Você lembra o nome? É o daqui de Campo Grande, o Mandetta. Ah, sim. Ele disse que quando ele estudou no Colégio Dom Bosco, e também eu estudei, os alunos que queriam fazer medicina sentavam nas primeiras carteiras, na primeira fileira. Os restantes que queriam fazer direito, outras faculdades menos, que engenharia e medicina estudavam na frente. E aí ele falou, o pessoal que queria fazer direito estudava lá no fundo. Hoje as profissões que mexem com direito é o que mais ganha dinheiro no país. Sim. Todos os envolvidos com curso de direito são os que mais ganham. Os médicos que antigamente eram extremamente respeitados, os médicos que eram o baluarte da sociedade, vamos dizer assim, era o padre, o médico, o juiz, o comandante, essas pessoas hoje já não são a expressão do município, já não são a expressão, são os políticos que assambarcaram, muitas vezes, maus políticos, que assambarcaram do poder do Estado, que assambarcaram do poder financeiro do Estado, do município, da União, e que também perderam o respeito. Que antigamente, quando chegava um deputado, um senador, parecia um popstar. Hoje, já são até agredidos nas ruas, porque a representatividade deles está contra o direito, contra Deus, contra a família, essas pessoas que, infelizmente, os bons se afastaram da política. E eu acho que a gente tem que, enquanto sociedade, fazer com que volte isso.
Porque é o cidadão comum, Mauri, que vive no dia a dia as imensas dificuldades, que conhece as entranhas de todo esse caminhar aqui da sociedade, que eu acho que tem mais notoriedade, que tem mais vivência, que está mais próximo. Hoje eu vejo que aquele representante que não tem essa ligação com o povo, que não sabe ouvir o povo, eu acho que nós estamos no momento que ele está com os dias contados. É questão de tempo. Porque as pessoas estão acordando, as pessoas estão se instruindo, as pessoas estão gostando de adquirir esse conhecimento, de falar aquilo que falava, de religião, futebol e política não se discute, isso já vem sendo quebrado, porque as pessoas estão se inserindo em tudo. Hoje o senhorzinho, o pedreiro, aquele que trabalha lá, o gari, hoje ele tem acesso ao celular, que pode ter essa informação, e ele conversa de maneira igual com qualquer, ele questiona o vereador dele, ele questiona, só que as pessoas precisam participar mais, mas eu acho que as coisas estão avançando, né? O ser humano, ele tem que prestar atenção de que o país é de todos. O país não é do A e não é do B. Exatamente. O país é de todos nós. Nós somos integrantes do nosso país. Nós precisamos ter o respeito, respeitar e ter o respeito. Por quê? Porque é um momento que o mundo passa, é que as coisas estão se acerbando, estão ficando muito radical. Não podemos ser radical. Não. Nós temos que saber que aqui nós estamos de passagem e que 60, 100 anos é uma coisa tão rápida, passa tão rápido, que ontem eu era jovem, ontem eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 69. Sim. E parece que o tempo Boa, né? Voou. É isso que você falou. E você que nos acompanha nesse momento, olha só, qual a sua idade? Qual a sua vivência? Mas, como disse o Mauri, o nosso tempo, a nossa vida é um sopro, né? O que você vem fazendo de construção por uma cidade, por um estado melhor, o que você vem fazendo de construção dentro da sua casa, né? Para com os nossos idosos. Então, a nossa mensagem, a gente já está caminhando para o fim, Mauri, mas assim, a nossa mensagem hoje eu espero que chegue aos corações das pessoas, principalmente da família, né? Porque a família é o esteio de toda uma sociedade. Não tem essa coisa que não existe o papel da família, existe sim a família, porque assim, nós podemos falar de tudo, qualquer tipo de profissional, mas esse profissional saiu de um pai e de uma mãe, ele saiu de dentro de uma família, e se essa família, infelizmente, em alguns momentos negligenciou, se omitiu, não teve ali o direcionamento, você pode ter certeza que esse reflexo vai vir para todos nós na sociedade. Então, muitas vezes a gente reclama dos nossos representantes, mas a gente se esquece que o nosso papel também a gente não está fazendo. Então, que a gente possa, de fato, olhar para dentro de nós, olhar para o nosso ambiente, possa construir um mundo melhor, um mundo sem radicalismo, um mundo, mas sem perder os nossos valores e defender o que é correto. Isso a gente não deve abrir mão, até por conta, se a gente quer ter algo melhor. O que eu ia te perguntar, assim, para a gente finalizar? Quando esse idoso chega lá no CIFA, ao longo, você vai conversando, o que você sente? O que você nota? Que eles sentem mais? Eles estão lá, tudo bem, eles estão sendo bem assistidos, eles estão sendo bem acolhidos, mas o que mais, em conversa, o que eles mais relatam para você ou para a sua equipe? Fala assim, eu sinto falta disso aqui, esse complemento na minha vida. O quê? 99%. Sente falta dos filhos, da vida que eles tiveram. Se eles erraram ou não, eles estão acertando suas contas. Porque quando a gente vem para esse planeta, enquanto o débito e o crédito não fechar, nós não vamos embora. A sociedade, esfacelada do jeito que está, ela tem que se lembrar. Quando eu estudava que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, era a célula mãe, é a mãe, tudo nasce dentro da família, o resto é consequência. Sim. Se você criar bem seu filho, você será bem acolhido. Se você criar mal seu filho, você vai ser desprezado. Então, o segredo do ser humano está em cuidar bem as suas gerações. E cuida hoje para garantir um futuro, né? Então, essas pessoas que lá estão, infelizmente,
nós que estamos lá na instituição, toda a equipe de trabalho é movida pelo amor. Eu falo que ninguém fica numa instituição de cuidados de idoso se ela não tiver 50% de amor e 50% de necessidade de se ganhar o seu salário. Com certeza. Porque se ela não tiver amor, ela não fica mais do que um mês na instituição. Não, e até porque é um trabalho bem... É um trabalho, assim, que exige bastante, né? Mas, assim, eu queria que você deixasse uma fala final e, ao mesmo tempo, que você falasse como encontrar, né? Se vocês têm redes sociais, a CIFA, aquelas pessoas que, porventura, queiram realizar algum trabalho voluntário, querem ir lá participar um pouco mais junto com idosos, de alguma forma contribuir, ou até mesmo financeiramente, porque eu sei que por mais que você tenha o convênio com o executivo, mas eu sei que muitas vezes essa conta não fecha no final do mês, porque as despesas elas são grandes e a gente muitas vezes não conta, né? É um idoso que tem uma problemática esse mês, mas com o tempo vai agravando. E o que hoje custava X, amanhã, infelizmente, começa a ter um valor maior e você precisa continuar esse padrão de atendimento. Então, aquelas pessoas, aqueles empresários que quiserem contribuir, se quiserem ir lá visitar a CIFA para conhecer, saber como funciona e para ter a garantia que, de fato, aquilo que vocês puderem ajudar está sendo direcionado, como que faz para encontrar você, Mauri, a CIFA? Por favor, deixa para o nosso público. A CIFA tem site, tem Instagram, sim, tem Facebook. Tá como lá? É CIRFA.org. O CIRFA é com PH, né? SIRPH, que é Sociedade de Integração e Recuperação da Pessoa Humana. Isso, então acesse lá. Então, ela é uma instituição que, graças a Deus, ela tem se dedicado a dar o amor aos idosos. A CIRF é uma instituição, é uma empresa muito grande, o custo dela hoje mensal é R$600 mil. Temos um custo elevado com fralda, com leite, nós consumimos diariamente. Então todas essas doações são bem-vindas. 400 unidades de fralda por dia. Olha, fralda, leite. Temos um custo de R$400 mil por ano só em fraldas. Leite, por que o leite? O leite, além de se dar para os idosos, nós fazemos os pães, todos os pães para o café da manhã e para o lanche é feito na instituição. Então, consumimos muito trigo, muito leite. E a instituição, ela está de portas abertas para quem quiser visitar. A qualquer hora, a qualquer dia, é só se deslocar. CIRFA Lar do Idoso, Rua do Luxo, bairro Nova Lima, próximo do Hospital São Julião, que é uma referência em hospital no Brasil. Sim, é verdade. É um grande hospital. E a CIRFA está de portas abertas para recepcionar aos idosos, carentes e necessitados. Temos a demanda espontânea, que é aquela família que tem o seu idoso, que tem seu ente querido, que não consegue cuidar, e que ela possa doar para a instituição, para que a instituição possa cuidar do seu idoso, também aceitamos. Sim. Então, essa demanda espontânea é muito boa para a instituição. Hoje, o nível, graças a Deus, é o que eu tinha que fazer dentro da CIRFA, 90% graças a Deus, a nossa diretoria e toda a equipe de trabalho nós fizemos. Não é à toa que você está um bom tempo justamente por conta desse trabalho de excelência que você vem fazendo, né? Eu vou contar só uma historinha final para encerrar. Em 2016, eu estava pescando no meio do Pantanal, numa chalana. Às 22 horas eu infartei. E eu estava a chalana num beliche, chamei o meu irmão que estava em cima, pedi para ele, avisei, falei para ele não avisar nada, mas que eu estava infartando. E como eu levo em pescaria, eu sempre levo uma parafernália de remédio e de medidor de pressão, eu fui medindo a minha pressão. E ao descer no refeitório, fiquei meditando e pedindo para Deus. Pedi a Deus para que Ele me deixasse, se Ele quisesse me levar,
Se fosse a minha hora, eu estava preparado para ir embora. Mas que ele pudesse me deixar para que eu pudesse terminar o que estava fazendo na CIRF. É que eu tinha muita coisa ainda para fazer, para realizar. E hoje, graças a Deus, 90% do que eu tinha em mente para realizar para a instituição, conseguimos através da diretoria, através dos trabalhadores que são muito dedicados à CIRFA, e nós conseguimos. Que bom, e Deus me deixou aqui nessa moratória. Então aqui eu estou na moratória para cumprir. Era dois pedidos que eu fiz. Eu tinha uma netinha que ia nasceu em setembro. Então eu queria conhecer minha neta. E hoje ela está com 7 anos. Graças a Deus, nesses 7 anos, Deus me deu essa oportunidade de continuar esse trabalho, de chegar até aqui e dizer ao povo de Campo Grande que eles têm uma instituição, uma das melhores do Brasil, sem falsa humildade. Que bom, né? Que ótimo. Está aí, é do município, é da sociedade, é da comunidade e é do povo, da terra, porque nós já tivemos japonês, indiano, já tivemos paraguaios, bolivianos, todos na instituição. Estamos lá para acolher, para amar, dar carinho, dar atenção, assistir e cuidar. Essa é a nossa missão. Obrigado por essa oportunidade de aqui estar. Desejo a você muita saúde, muita paz. Amém. E que nosso Pai maravilhoso e bondoso, que é Deus e Jesus, nos ilumine sempre. Um bom dia. Obrigada por tudo, viu? E assim a gente vê quando você fala com muito amor, com muito carinho desse trabalho que você realiza e tão valioso. Então, que Deus continue, né, te honrando, te dando muita saúde e muitos anos para contribuir lá com os nossos idosos. Parabenizar também toda a sua equipe, porque ninguém, como você bem disse, ninguém faz nada sozinho. Você tem uma retaguarda ali, profissionais maravilhosos que auxiliam e devem ser, com certeza, anjo da guarda daqueles idosos, né, daquelas idosas que lá se encontram. E com a sua fala, né, eu quero me despedir do nosso público, agradecer a sua presença mais uma vez, por você ter disponibilizado um tempinho para vir aqui compartilhar a sua experiência, compartilhar um pouco da sua história de amor, de acolhimento, de cuidado para com o idoso, né, lá no CIFA, né, que é o Lar do Idoso aqui de Campo Grande, que, como você bem colocou, que é uma referência para o nosso Brasil. Então, você que nos acompanha, muitas vezes a gente não pode ajudar de maneira financeira, né? Talvez aquele mês você não suas finanças não tá legal, mas a gente pode ajudar com carinho, a gente pode ajudar com atenção. Todos nós temos um talento, seja ele qual for. Vai lá, disponibiliza esse tempinho com o idoso, faça uma leitura, faça uma apresentação, canta, dança, enfim. O importante para o idoso é ele poder ter alguém para conversar, para ouvir o que ele tem a dizer. Então, isso é muito importante. Como o Mauri colocou, a CIFA lá, as portas estão abertas, não tem dias específicos, você precisando, você tendo aquele tempinho, você tem certeza que você vai ser bem recebido lá, e os idosos vão ficar maravilhosos, né? Outra coisa que eu quero ressaltar antes de finalizar, Mauri, a questão você que porventura tem conhecimento, que do lado da sua casa, lá na sua rua, ou até mesmo na família, sabe que algum idoso está sendo maltratado, está passando por algum tipo de violência física, violência psicológica, ou até mesmo violência sexual. Infelizmente, isso também acontece. É uma triste realidade, mas nós temos que falar sobre isso, né? A gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que parar, cuidar dos nossos idosos. Se você tem conhecimento, não se cale, pelo amor de Deus, porque senão você vai acabar sendo conivente com toda essa situação. Ajude, ligue, denuncie, ou para a Polícia Militar, o 90, mas não sei se vocês sabem também, a maioria tem o Disque 100, lá você pode denunciar, né? É gratuito, 24 horas, finais de semana. Se você não quiser se identificar, não há necessidade. Você liga no Disque 100, relata onde é o endereço, o nome, passa as informações. Muitas vezes, muitos idosos são mantidos em cárcere privado, gente. Isso é uma verdade. Eu já atendi ocorrências, como eu disse, né? Idosos que os seus netos, os seus filhos recebem a sua aposentadoria. Muitas vezes está em litígio, alguma coisa lá de... quando falece alguém, como chama aquele procedimento dos bens? Inventário. Os filhos ou as pessoas, alguém da família
prende esse idoso ali dentro para tentar ficar fazendo essa coação nele, fazendo essa pressão psicológica. Então, vamos cuidar dos nossos idosos. Então, como eu gosto de frisar, o jovem de hoje, a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã e nós também seremos idosos. E que cuidado nós queremos ter dos nossos filhos? Que cuidado nós queremos da sociedade? Então, muito obrigada. Que Deus nos abençoe por vocês terem nos prestigiado. Não esqueça, é claro, de curtir o nosso conteúdo e, se possível, se gostou, compartilhe para que mais pessoas também o conheçam. Deus nos abençoe. Obrigada, Mauri. Até mais.